Olá, meu nome é Evelyn, eu sou farmacêutica e vim conversar com vocês um pouquinho a respeito do uso de medicamentos na amamentação. A gente sabe da importância e dos benefícios da amamentação, mas muitas mães surgem com essas dúvidas. Posso fazer uso de medicamentos nessa fase? E de uma maneira geral, a gente sempre recomenda em que se puder evitar fazer uso de medicamentos, é melhor. Por quê? Porque muitos medicamentos, eles são seguros, mas tem outros que são capazes de passar para o leite. E dessa maneira você estaria expondo o seu bebê a um risco desnecessário. É claro que tem situações em que o tratamento ele precisa ser iniciado, mas isso deve acontecer com acompanhamento médico, com monitorização e todo tipo de orientação necessária fornecida para essa mãe. Por quê? Porque a gente precisa entender um pouquinho das características de cada medicamento. Tem medicamentos que eles conseguem passar em uma alta quantidade para o leite, o que estaria expondo o seu bebê a um alto risco, Principalmente se a gente está falando de bebês prematuros, de bebê que tem a sua função renal comprometida, ou bebês recém-nascidos, tá? E também na fase de amamentação. Aquela mãe que está numa fase do leite, do tipo colostro, tem um risco aumentado de absorver, então uma alta concentração de medicamento naquele leite, diferentemente de quando ela já está numa fase de leite maduro, por exemplo. Tá? E à medida que o bebê cresce, essa exposição, esse risco também ele é diminuído. Então é considerado um bebê está exposto a um alto risco aqueles prematuros com distúrbio de função renal, recém-nascidos. Aquele bebê de risco moderado seria de 2 meses aos 6 meses e de um baixo risco de 6 meses a 18 meses. Mas além disso, a gente precisa levar em consideração, a primeira pergunta que deve ser feita é: esse tratamento que está sendo iniciado, qual é o risco-benefício? Ele vai trazer mais benefício do que risco? Se sim, então ele, com todas as orientações médicas e acompanhamento, ele pode sim ser iniciado. E aí, ao iniciar esse tratamento, algumas questões precisam ser levadas em consideração, como, por exemplo, a dose a ser utilizada, quantas vezes vai ser utilizado ao dia e uma das orientações que deve ser fornecidas para a mãe é porque cada medicamento ele apresenta uma curva. É uma curva em que ele vai ser absorvido, vai atingir sua concentração e depois vai ser eliminado. Então, a gente orienta em que a mãe amamente o seu bebê na fase em que o medicamento está na eliminação, porque dessa maneira a gente consegue diminuir o risco de exposição do bebê àquele medicamento, trazendo uma maior segurança durante o período de tratamento. Tá? E o tempo de tratamento também é imprescindível. Por quanto tempo aquela mãe vai ser exposta àquele medicamento? E é uma orientação que a gente sempre dá, que nunca faça automedicação, tá? Todo esse tratamento aqui que eu sinalizei, ele precisa ter acompanhamento médico, ter todas as orientações, porque muitas reações adversas, tanto para a mãe quanto para o bebê, podem ocorrer justamente por tomar um medicamento sem um tipo de orientação adequada. Quais são as reações que estão reações adversas que estão mais atreladas com o uso de medicamentos nessa fase? Principalmente os distúrbios gastrointestinais. Então, muito bebê pode sofrer com cólica, pode sofrer com diarreia, com sintomas gastrointestinais e está relacionado diretamente com medicamentos usados nessa fase. Então, ao ter necessidade de utilizar medicamento, sempre recorra a uma orientação adequada, tá? Mas se puder adiar esse tratamento para que você tenha uma amamentação segura, uma amamentação tranquila, essa é sempre a melhor orientação. Mas o mais importante de todos é que não deixe de amamentar o seu bebê por estar iniciando um tratamento. Isso, vai ser avaliado caso a caso e o importante é que mantenha essa amamentação do bebê o maior tempo possível, tá bom? É isso.